Olá, meus amigos, vocês estão no canal Bíblia e Reflexão. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações e vamos embora para o conteúdo. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante e que tem chamado bastante atenção nos últimos dias, que é o Grande Reset Mundial. Você já ouviu esse termo? Caso você queira se aprofundar mais, você pode pesquisar vídeos, artigos e até livros sobre esse assunto. E ali há diversas pautas dentro desse mesmo assunto. Só que hoje eu quero focar em um ponto específico e que tem chamado bastante a atenção das pessoas, que na verdade é uma frase que também é um ideal, né, lá do presidente do Fórum Mundial de Economia, Klaus Schwab. E a frase que tem chamado bastante atenção é a seguinte: você não terá nada e você será feliz. E aí eu quero tentar explicar mais ou menos para você o que significa essa frase. O que é você não ter nada e você ser feliz? O que está por trás desse ideal? O que está por trás dessa frase? Bom, nós sabemos que nós estamos numa pandemia. E aí basicamente a ideia seria usar essa pandemia como uma justificativa e acelerar esse processo para alcançar esse ideal. Ou seja, quando se tem uma pandemia, o que a pandemia gera? Ela gera uma crise automaticamente. Uma crise. Com a crise vem o endividamento, é isso? O endividamento. Só que, como você está num período de crise, falta de emprego, empresas quebrando e as pessoas cada vez mais endividadas, aí qual seria a ideia desse pessoal? Perdoar a sua dívida, né? Perdoar a sua dívida. Só que o que acontece? Ao perdoar a sua dívida, você passaria também a não ter mais nada, né? Porque um dos ideais desse pessoal é o fim da propriedade privada. Você não teria mais propriedades. Propriedades como comprar uma casa, um carro, você não teria mais bens. Bom, a gente pode até aprofundar isso mais para frente. E aí, com o endividamento e com o perdão da dívida, mas ainda com a falta de emprego, com empresas quebrando e as pessoas enfrentando dificuldade, criaria-se uma renda mínima universal. É uma renda mínima universal. Com a criação dessa renda mínima universal, perdão de dívida, você não poderia mais, vamos dizer assim, questionar o Estado, uma vez que o Estado estaria fazendo algo, fazendo um favor para você, digamos assim. Então você não poderia mais questionar o Estado. Ou seja, o que isso significa? Fim da liberdade. Você não teria mais a liberdade de você falar contra o Estado, vamos dizer assim. E mais ainda, né, dentro desse plano, desse pessoal, criaria-se ainda uma pontuação social. Inclusive, dizem que essa questão da pontuação social já é feita lá na China, né, pelo Partido Comunista Chinês.
E a ideia seria implementar isso no mundo, né? Criar uma pontuação social mundial onde você não poderia questionar o governo. Pense, por exemplo, a questão aí da picada, vamos dizer assim, você não poderia questionar, os planos, né, desse pessoal, desse pessoal, dessa cúpula, né, que governaria o mundo, né, porque a ideia seria essa, né, uma elite, um governo mundial, né, problemas a nível mundial, né, como uma pandemia que é de nível mundial, uma crise que é de nível mundial, né, ou seja, problemas de nível mundial só poderiam ser resolvidos por um governo também mundial. E dentre esses planos também estão basicamente te afastar de Deus, obviamente, né? Até porque Deus, a religião, é um empecilho, né? Para esses planos avançarem, vamos dizer assim. Você não teria bens, né? Você abriria mão de seus bens, você abriria mão de família, por exemplo, até porque você precisaria trabalhar, se dedicar a si mesmo e você não teria tempo para cuidar de família. A banalização sexual, a perca da liberdade, dentre tantas outras coisas. E aí esse pessoal dessa cúpula, né, eles criam um ideal de sociedade onde eles iriam gerir, digamos assim, todas as áreas da sua vida. E aí a ideia ainda seria, inclusive para Klaus Schwab, para ele, cidades baseadas em casais LGBTs são ideais e que o grande reset levará a uma fusão da nossa identidade física, biológica e digital, né? Aí a gente já entra na questão do transhumanismo, né? O transhumanismo que também faz parte desse plano, ou seja, uma sociedade pós-humana. Basicamente seria o homem manipulado por tecnologias, né, onde iria ser explorado o máximo do homem, o máximo das capacidades do homem. Lógico, isso aí ainda está nos planos deles, mas era criar um homem fundido com tecnologias, né, onde ele pudesse superar problemas que não podem ser superados ainda, problemas como doenças, inclusive até a morte, né? Seria uma sociedade pós-humana. Mas enfim, voltando à questão do você não terá nada e será feliz. Qual que é a ideia basicamente aqui? A ideia é você mesmo não ter nada, né? Só que você, por não ter, você iria alugar, vamos dizer assim. Eles iam criar situações em que você ia preferir alugar um carro, alugar uma casa a ter um carro ou uma casa, por exemplo. Mas eles iam ter, só que eles iam prestar esse serviço para você. Eles iriam alugar essas coisas para você. Ou seja, você não tem nada, eles têm tudo e eles alugam para você, né? Você não pode questionar nada porque eles estão te dando os meios, né? Eles estão resolvendo os seus problemas, digamos assim. E qual que é o problema disso, né? De você... Tem pessoas que veem com bons olhos, né? Que é preferível você alugar, é mais vantajoso. Mas o problema disso tudo
é que você não tem nada, né? Você viveria de aluguel, né? Você alugaria. E aí eles poderiam, né, tomar na hora que quisesse, né? Enfim. E sobre a questão da pontuação social, que basicamente você não poderia questionar o governo ou o sistema de governo deles, porque aí eles rebaixariam a sua pontuação, né? E daí você dificultaria a sua vida, digamos assim, né? Caso você quisesse comprar alguma coisa, caso você queira participar de certas coisas, você com a pontuação baixa você seria jogado de lado, vamos dizer assim, né? Então basicamente seria isso quer dizer. Então tem muitas coisas para serem estudadas dentro desse assunto, o grande reset mundial. Eu particularmente gostaria de falar mais, mas eu não quero que esse vídeo se estenda muito, né? Então você pode pesquisar, né, sobre esse assunto. Inclusive tem livros desse cara, Klaus Schwab, que é o líder do Fórum Mundial de Economia. E um dos livros dele, né, que acho que é o Covid-19, alguma coisa assim. E um outro livro dele também, que é a Quarta Revolução Industrial. Esse, Quarta Revolução Industrial, tem ele em português, inclusive lá na Amazon. Inclusive, se você quiser, você pode comprar lá na Amazon. Então eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço por ter me assistido até aqui. Fiquem todos na paz. Tchau.